Boa noite, queridos. Bom estarmos diante da palavra de Deus mais uma vez, e o texto hoje não me deu outra alternativa, senão ter que falar sobre dinheiro. E eu sei que é uma coisa que mexe muito com a gente, né? A gente não gosta muito de que nosso bolso seja mexido. Não vou mexer tanto, tá, no bolso de ninguém. Também não vou defender os ricos, não vou defender os pobres. A gente vai seguir a palavra de Deus, o que ela vai nos dizer nessa noite. Mas eu começo perguntando: quem aqui gostaria de ser muito rico? Não vou dizer rico porque muita gente é rico já, né? Apesar de que nenhum rico admite que é rico, né? Eu nunca vi assim, eu sou rico. Mas muito rico. Você se sentiria culpado se você fosse muito rico? Talvez no meio evangélico ainda tenha esse pensamento, né? Alguns desconfiam, se é que não acreditam abertamente, que ter muito dinheiro, em alguns casos um pouquinho mais só do que o necessário, é algo para se sentir culpado. Um ativista cristão entre aspas, eu acho, ele disse o seguinte, comentando uma outra pessoa, ele falou assim: precisamos nascer de novo, já que Jesus disse isso a um homem chamado Nicodemos. Mas, se você me disser que eu tenho que nascer de novo para entrar no reino de Deus, posso dizer que você tem que vender tudo o que tem e dar aos pobres, pois Jesus disse isso a um homem também. Ele está certo? Quem conhece a passagem a que ele está se referindo, lá em Mateus 16, Marcos 10 e Lucas 18, sabe que o contexto que Jesus está falando com um homem que era bastante rico, talvez fosse muito rico, e ele amava muito mais ao dinheiro, às suas riquezas, do que a Deus. Jesus então confronta esse homem com relação a isso, o que ele estava amando mais. E ali você pode ler esses textos depois e confirmar que realmente Jesus está confrontando esse homem com o amor que ele tinha pelo dinheiro. E esse é o ponto que nós devemos avaliar quando nós pensamos em querer ter dinheiro. Qual é o propósito? Qual é a minha motivação para querer ser rico? Isso precisa ser sondado no nosso coração, se é para satisfazer desejos pessoais e egoístas, muitas vezes. Em contraste com isso, com essa declaração de Jesus, aquele homem que ele amava mais ao dinheiro do que a Deus, nós vemos que o Novo Testamento ensina, de ponta a ponta, que todas as pessoas precisam nascer de novo para serem salvas. Você tem Jesus falando com Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Você tem Paulo falando aos Efésios, a Tito, Tiago também falando na sua carta, 1 Pedro também faz referência a isso. E o Novo Testamento, se você for ver, todo ele vai mostrar que nós precisamos nascer de novo para ser salvos. Jesus, então, claramente ensina que é errado amar o dinheiro mais do que a Deus. Mas isso não significa que seja categoricamente errado ter dinheiro. Jesus não disse para Zaqueu vender tudo que ele tinha e dar o dinheiro aos pobres, e então ele seria salvo. Foi isso? Se você conhece também esse texto de Lucas 19, você vai ver que não foi isso que aconteceu. Quando Jesus, então, encontrou-se com Zaqueu, ele anuncia as boas novas, Zaqueu entende que era pecador, e então ele decide devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha extorquido de várias pessoas e doou metade dos seus bens aos pobres. E Jesus disse que a salvação chegou àquela casa, mas não porque ele fez isso. Isso foi um reflexo do novo nascimento que aconteceu na vida dele. Em seu livro Alegrem-se os Povos, John Piper ele chama a igreja para um estilo de vida de guerra. Ele escreve o seguinte: em tempos de guerra, nós gastamos dinheiro de uma maneira diferente. Nós nunca passamos por isso, por guerra, né? Aqui nenhum de nós teve essa experiência. Mas ele comenta nesse livro que há uma austeridade, há uma maneira diferente de se gastar dinheiro do que em pneus novos e em casas. Mas, na frente do livro, ele vai escrever que um salário de 10 mil reais, eu trouxe para o Brasil, tá? Não precisa necessariamente ser acompanhado por um estilo de vida de 10 mil reais. Não importa quão gratos sejamos, o ouro não fará que o mundo pensar que nosso Deus é bom. Ele fará pensar que o nosso Deus é ouro. E é isso que a teologia da prosperidade ensina, que Deus é ouro. E Piper tem razão, e nós precisamos atentar para isso.
Pois é basicamente isso que a teologia da prosperidade ensina, que Deus é ouro e quanto mais você dá, você recebe mais. Precisamos então equacionar esse ponto com outras verdades da Bíblia. E Piper não necessariamente é responsável por fazer pessoas que leram o seu livro, pessoas que eram abençoadas, que tinham muito dinheiro, achar que o estilo de vida delas tinha que ser mudado. Elas não podiam então mais comprar pneus novos para os seus carros. Mas será que não é uma boa mordomia dos bens que Deus tem te dado você garantir que não aconteça um acidente numa viagem, que o pneu do seu carro estoure, ainda mais se a sua esposa estiver dirigindo com os seus filhos dentro? Por isso, a grande verdade que eu quero que nós pensemos e meditemos nessa noite é que nós devemos ter uma prática cristã piedosa, amando a Deus e não ao dinheiro. Devemos ter uma prática cristã piedosa, amando a Deus e não ao dinheiro. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Neemias, capítulo 5, para nós lermos do versículo 1 ao versículo 12. Livro de Neemias, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu e meus companheiros e os meus servos lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Devemos ter uma prática cristã piedosa, amando a Deus e não ao dinheiro. O texto, ele começa descrevendo um exemplo clássico da diferença entre ricos e pobres e como os ricos, às vezes, controlam as coisas para ficarem mais ricos enquanto os pobres, mais pobres. O que está acontecendo aqui é um caso de pura exploração. Mas o pior, se você prestou atenção, é que isso estava acontecendo entre o povo de Deus, entre aqueles que deveriam ajudar uns aos outros. O que a lei exigia do povo judeu? Nós precisamos saber isso para entender a razão do clamor deste povo.
Deuteronômio 23, 19 e 20 diz: de um compatriota vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. A concentração de renda, ela sempre foi a expressão da ganância insaciável do homem. Ganância insaciável do homem. Olha Isaías, capítulo 5, versículo 8. Esse texto vai nos mostrar que Deus, advertindo o seu povo, também sobre o acúmulo de bens. Isaías 5, 8 diz: ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. O próprio Senhor adverte o seu povo para que isso não é bom. O acúmulo de bens para quê? Quando os judeus voltaram do exílio, eles não voltaram de mãos vazias, pois Deus havia abençoado a eles com bens materiais. Esdras 1, você pode ver isso, eles ofertando para a reconstrução do templo, tudo que eles deram e a quantidade grande de coisas. Então eles voltaram, de certa forma, do exílio com bastante dinheiro. Mas, em um momento de dificuldade, alguns dos ricos eles se aproveitaram da ocasião para enriquecer, explorando os mais pobres. E isso não é incomum, até mesmo nos nossos dias. E não apenas com pessoas, mas até mesmo com nações. As mais ricas se aproveitam das dificuldades das menos favorecidas e, muitas vezes, alegando ajudar, tornam as pessoas ou as nações desfavorecidas dependentes, quando não exploradas. Eu conversava com o irmão essa semana sobre isso. Quando a gente percebe que algumas nações têm feito isso nos nossos dias, subjugando outras nações para se beneficiarem deles. Infelizmente, essa visão utilitarista sempre foi muito comum. Nos dias de Neemias, as regras de mercado eram meio que draconianas, muito severas, rígidas, quando os pobres perdiam seus bens, seus campos, suas casas e até mesmo os filhos. Mas parece que nossos dias também não é muito diferente. O dinheiro, infelizmente, controla o mundo e o desejo das pessoas de querer mais, um pouquinho mais e um pouquinho mais. Uma pesquisa revela que 50% das riquezas do planeta estão nas mãos de apenas algumas centenas de empresas. 50% das riquezas do planeta estão nas mãos de algumas centenas de empresas, que têm receitas maiores que o PIB de alguns países. Algumas empresas têm receita maior. Eu peguei os dados aqui de algumas delas. A receita do Walmart supera o PIB da Noruega. Da Amazon supera o PIB de Portugal ou da Nova Zelândia. Da Apple é maior que o da Finlândia. Da companhia Saudi Aramco tem receita maior que o PIB da Suíça. Mas não são apenas as empresas que têm receitas grandes. Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, tem um patrimônio estimado agora em novembro de 2024 3 vezes maior que o PIB da Bolívia. Outra pesquisa feita em 98 revelou que Bill Gates, o patrimônio dele cresceu 400 milhões de dólares por semana. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde as diferenças são gritantes. E não estou aqui acusando essas empresas de terem receitas grandes, e nem os empreendedores, como Elon Musk e Bill Gates, de estarem errados de aumentar o seu patrimônio. Mas nós, que dizemos ser povo de Deus, nós não podemos ter o desejo destas pessoas, talvez, de construir o seu próprio império para satisfazer os seus desejos egoístas. Não, queridos, nosso desejo deve ser com a propagação do Evangelho libertador de Jesus Cristo. Devemos ser gratos a Deus por nos dar recursos, sim, para investir no reino, não nos importando, e nos importando cada vez mais com os valores do reino e aquilo que agrada a Deus. Ter um coração grato e investir em valores eternos, que Jesus falou em Mateus 6, para que você invista naquilo que não perece, e não em ouro e prata que é perecível, que é corrompido, que se perde, é roubado ou é corrido pela traça. Neemias, quando ele viu essa situação ali em Israel, ele foi capaz de combater a ganância que dominava muitos ali naqueles dias, porque ele não enxergava as pessoas como coisas a serem exploradas ou usadas,
mas como seres dignos de mais alto respeito. E aí, pergunto para você algumas coisas. Como você lida com o dinheiro na sua vida? Como que é isso para você? Não é só rico que tem dificuldade em lidar com dinheiro. Os pobres também têm dificuldade em lidar com dinheiro. Como é que fica isso na sua vida? Você pensa apenas em você mesmo? Eu tenho muito, eu tenho pouco. Você tem prazer em acumular tesouros onde a ferrugem e a traça corroem? Você é tipo o tio Patinhas, né? Aquele acúmulo gigante. Não sei se alguém lembra do tio Patinhas. Eu lembro. Eu gostava de ler as figurinhas dele lá. Aquela caixa forte, né? Mergulhando naquelas moedas. Devia ser doído pra caramba. Você é tipo tio Patinhas? Talvez você tenha se endividado, comprometendo o sustento da sua família por querer ter um pouco mais, um pouquinho mais. Você já se perguntou se o que você faz com o seu dinheiro prejudica outros cristãos ou os impede de dedicar ao trabalho do Senhor? Ao lidar com a situação que gerou então esse clamor geral entre os judeus, Neemias identifica alguns problemas que atingiram o seu povo. O primeiro, no versículo 1 e 2, é a fome. Lembra que eles falaram que estavam passando fome. A reconstrução dos muros não continuaria se o povo não tivesse alimento nas suas mesas. Não foi a construção do muro que trouxe essa dificuldade. A fome, ela sempre foi um problema mundial. Estima-se que 50% da população mundial passa fome. Enquanto uns, então, morrem de fome, outros morrem de tanto comer. Enquanto uns esbanjam, outros lutam desesperadamente para colocar o pão da sobrevivência na sua mesa. O problema não é, então, só a falta de amor, mas também a solidariedade, a compaixão, a empatia pelos menos favorecidos. E o Evangelho é que pode mudar essa situação, tanto de um como do outro. O segundo problema que Neemias encontra são as dívidas, versículo 3. Uma pessoa endividada, ela entra em desespero ao ver a degradação social e a ruína familiar. Note que o texto não fala que as pessoas estavam ali fazendo investimentos arriscados, nem comprando coisas supérfluas para satisfazer os seus caprichos, estavam apenas querendo comprar o pão da sobrevivência. E muitos estavam aproveitando deste momento para enriquecer e fazer negócios lucrativos para si mesmo, enquanto seus irmãos passavam dificuldades. O terceiro problema que ele encontra são os altos impostos, versículo 4. Além da fome, das dívidas contraídas para ter o pão em casa, os trabalhadores ainda tinham que pagar pesados impostos ao Império Persa. O pouco que tinham ainda precisava ser revertido ou repartido para manter o luxo dos poderosos. Vivemos num país que é tido como um dos que tem impostos mais altos do mundo. E tudo que se consome é tributado e não há praticamente retorno ao contribuinte. Como no Império Persa também não havia muito isso. Na verdade, o pobre passa fome para manter um sistema muitas vezes corrupto, como nós vemos no nosso país. O quarto problema que Neemias vê é a pobreza, versículo 5. O resultado da ganância é que alguns perderam suas casas, suas vinhas e se tornaram reféns de poucos poderosos. Eles trabalham, mas não desfrutam o fruto do seu trabalho. Neemias percebe que a exploração social é o âmago do problema, então ele vai questionar os magistrados. Algo que os próprios sacerdotes deveriam ter feito. Deveriam ter chamado já essas pessoas para conversar com eles e mostrar na lei de Deus o que eles estavam agindo errado. Mas nós vamos ver, nos próximos capítulos, que muitos daqueles sacerdotes estavam corrompidos já. Eram cúmplices já dessas pessoas que dominavam, que tentavam manter o controle, inclusive da parte financeira. O quinto problema que Neemias encontra, versículo 5, fala sobre a escravidão. Além de entregar então seus bens, suas casas, terras e vinhas, muitos judeus estavam ali vendendo seus filhos como escravos, entregando seus filhos como escravos para saldar as dívidas que eles tinham contraído. A riqueza gananciosa faz com que as pessoas sejam vistas como coisas. E o trabalho escravo é algo que fere o projeto de Deus. É uma completa injustiça. E o período da escravidão da humanidade é uma página das mais sombrias que a história humana teve, que revela como o ser humano é movido pela ganância, escravizando pessoas, tratando como objetos, tratando como coisas
aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Sexto problema que Neemias encontra é a impotência e a perda de esperança. Versículo 5. O reflexo final, então, na vida dessas pessoas é a total impotência diante de tantos mandos e desmandos que levam, então, à perda de esperança. Quando se chega a esse ponto, resta apenas dizer, como eles disseram, não podemos fazer nada para evitar isso. Nossa situação é essa e nós não temos nada o que fazer para evitar isso. Talvez seja o que estamos vivendo em nosso país hoje. Às vezes eu paro e penso isso, né? Será que a gente consegue fazer alguma coisa para mudar isso? Ou a gente não tem mais nada o que fazer para evitar a situação em que vivemos? Como agir, então, diante de tantas injustiças que acontecem em nossos dias? Como um líder deve agir e liderar as injustiças que acontecem? Como é possível enfrentar o mal quando os maus têm a lei ao seu lado? A primeira coisa que Neemias faz, então, é ficar muito indignado. O versículo 6 nos mostra isso. Ele fica muito indignado com aquela situação. E muitos têm dificuldade de lidar com isso. Como Neemias ficou irado, e o indignado aqui no sentido mesmo de ele ficar irado com a situação que estava acontecendo. O texto diz que Neemias ele se enche de ira pela extrema ganância que havia entre o povo de Deus. Mas lembre-se que o conformismo com a injustiça é um grave pecado aos olhos de Deus. E diante do pecado, queridos, não há como não se indignar. E muito. A ira em si não é pecado, a Bíblia fala isso. Efésios 5 vai mostrar. Irai-vos e não pequeis. Então a ira em si não é pecado. Jesus, lá em Mateus 3, ele ficou irado, indignado com os religiosos da sua época, porque eles não queriam que Jesus curasse um homem que tinha deformidade física num sábado. E o texto diz que ele ficou indignado com aqueles homens, vendo a dureza do coração deles. Jesus não estava indignado com eles, mas com a dureza do coração, com a situação que eles colocavam. Eles valorizavam mais as regras que eles impunham do que a compaixão para com aquela pessoa. A ira, ela deve ser focada no mal que é praticado e não na pessoa que pratica. E nós sabemos disso. Nós ensinamos isso. Mas muitas vezes nós não conseguimos agir assim. E aí, pecamos, pois despejamos nossa ira no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos irmãos, em Cristo. Que evento marcou a humanidade em 1517? Quem lembra? A reforma protestante. E ela foi chamada de protestante por quê? Porque ela estava se indignando. Martinho Lutero estava indignado com o mau uso, com o descaso com as Escrituras. Como a Escritura era tratada pela própria igreja. O que acontece, então, em nosso país hoje, não apenas no governo, no judiciário, mas também no meio evangélico, deveria, então, fazer o nosso sangue ferver de indignação contra o mau uso que se faz das Escrituras. Nós não podemos ficar apáticos, queridos, com o pecado, seja ele qual for. Nós devemos sempre nos indignarmos e buscarmos o que Neemias vai fazer agora. A segunda coisa que ele fez, primeiro ele ficou indignado com a situação, ele não concordou com aquilo. A segunda que ele fez, ele foi parar, refletir sobre aquilo e aí agir. Versículo 7 nos mostra isso. Neemias era um homem prudente e ponderava sobre todos os assuntos que chegavam até ele e não agia por impulso, mas orava e embasava sua ação na lei de Deus. Ele não fermentava mais o que já estava ruim, mas ele não saía esbravejando também. Ele não falava irrefletidamente, ele ponderava e aí tomava atitude. Lembra de Neemias 1, quando ele ouviu que a situação em Jerusalém estava terrível? Ele passou 4 meses orando, buscando a direção de Deus, antes de tomar uma atitude de falar com o imperador, o rei, para que ele fosse para Jerusalém. Neemias tinha esse padrão, e nós já vimos até aqui, ele orando 3 vezes, buscando a direção de Deus em tudo que ele precisava fazer. Provérbios, ele nos ensina que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha.
E também o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Por isso, prudência e discrição são marcas indispensáveis a um líder. No muito falar, muitas vezes abundam as transgressões. E a expressão, então, aqui que é usada para dizer que depois de ter pensado bem, Neemias ter pensado bem sobre aquilo que ele estava vendo, traz a ideia de que Neemias tinha um coração controlado, um coração sob controle, um coração que tinha o domínio próprio, que é requerido de cada um de nós, em Gálatas 5:22. Aquele domínio próprio que não sai fazendo qualquer coisa, mas que busca a direção de Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Por isso, mesmo então tendo se irado com a situação, ele foi capaz de controlar os seus ânimos e prosseguir em ação. Dos versículos 7 ao 10 nós vemos isso. Ele controla então o seu coração e depois ele se dirige aos magistrados e repreende a eles com base no quê? O que Neemias usou para repreender aqueles nobres e magistrados de Israel? Quem lembra do texto, versículo 9? A lei de Deus. Olha o que ele fala, né? Vocês deviam ter o temor do Senhor. Vocês não estão agindo no temor do Senhor. Talvez ele tenha usado o texto de Deuteronômio, como eu já li, de Êxodo 22, de Levítico 25, chamando aqueles transgressores a andar no temor do Senhor e se preocuparem com a glória de Deus entre as nações. O que eles estavam fazendo, eles estavam envergonhando o nome de Deus entre os povos ao seu redor. Veja que Neemias ele não alivia para aquelas pessoas. Ele não passa a mão nas costas, ele não dá aquele tapinha nas costas, tá aqui, ó, vem cá, vou te ajudar aqui a entender isso. Não, ele vai e ele põe o dedo na ferida. Ele abre mais aquela ferida para tirar o que precisa ser tirado, denunciando a conduta vergonhosa e injusta daqueles homens. E ele faz isso porque ele temia o Senhor. Eles não tinham temor do Senhor, Neemias tinha, buscou a direção de Deus e então agiu, intervindo naquela situação. Mais umas perguntas para nós pensarmos. Como você lida com o seu dinheiro? Você faz isso de modo que reflita sua preocupação com a glória de Deus, entre os incrédulos também? Você usa o seu dinheiro de acordo com as instruções dadas por Deus nas Escrituras? Você ficaria envergonhado se o modo como você lida com o dinheiro fosse revelado hoje? A ideia não é que os ricos devam se sentir culpados por ter dinheiro. Já falei, eu não vou defender um lado nem outro, né? A gente entende a palavra de Deus e nós vamos ver no texto aqui todo, mais para frente, uma surpresa no final também, se você já não leu o texto. A ideia, então, não é que os ricos têm que se sentir culpados por ter dinheiro, mas que devem obedecer ao que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Timóteo 6, você pode ver depois, e quem abrir a Bíblia agora eu vou saber que é rico, né? Estou brincando. Você vai lá em 1 Timóteo 6 e você vai ver o que Deus pede. Confia em Deus, não no dinheiro. Faça o bem, seja generoso, pronto a repartir com quem precisa. É amar a Deus e não ao dinheiro, não às riquezas. Não usar o dinheiro de forma esbanjadora, nem gananciosa ou egoísta. O dinheiro é meu e eu faço o que eu quero. É assim que você age, é assim que você pensa. Eu consegui, a minha força, meu esforço. Esquece que por trás disso tudo está Deus cuidando da sua vida. No Novo Testamento, nós não temos instruções específicas de quantos crentes devem contribuir para a obra do Senhor. Mas existem princípios orientadores de como usar nosso dinheiro para promover o reino de Deus por meio da igreja, de forma regular, proporcional e generosa. Se você é membro da nossa igreja, você sempre ouve essas palavrinhas. E são os princípios bíblicos que nós temos no Novo Testamento. Regularidade na contribuição, proporcionalidade e generosidade. Se não estamos fazendo isso, devemos nos arrepender. E o arrependimento requer ação. E foi isso que Neemias chamou aqueles judeus a fazer. Ele expôs a situação, chamou eles ao arrependimento e advertiu a eles para que fizessem isso. Neemias é sábio, é firme, ele não manda, mas ele pede, mas antes ele dá o exemplo. E ele não pede apenas medidas paliativas, mas ele pede um reparo completo da injustiça que estava acontecendo. Novamente, podemos confirmar que a boa mão do Senhor estava sobre Neemias.
pois o resultado dessa advertência que ele fez ao povo foi que eles reconheceram que estavam errados, reconheceram o pecado, se arrependeram e obedeceram ao seu líder, pois desejavam honrar a Deus em suas práticas financeiras também. Isso demonstra alguém que entende que realmente a palavra de Deus diz isso, eu estou agindo contrário disso. Meu líder está me chamando a atenção, eu vou ouvir e vou responder de maneira afirmativa. A promessa de arrependimento é uma coisa boa. Eu prometo me arrepender, eu vou fazer. Mas cumprir a promessa é melhor. E Neemias conhece o seu povo, ele conhece o povo de Deus. E por isso, ele chama os sacerdotes e, diante deles, ele faz com que o povo jure, então, o que prometeu fazer. No versículo 13 você pode ver isso. Você conhece a Deus verdadeiramente? Você reconhece que Deus é soberano sobre tudo, é Ele que te dá todas as coisas? Você confia nele e nas promessas que Ele tem? Você tem seguido as orientações bíblicas e de seus líderes? Você fica envergonhado por não obedecer ao que Deus pede de você? Você fica irritado contra as injustiças e o pecado que muitas vezes você comete também? Agora, no que se baseia a sua indignação se você fica indignado com isso? Na forma errada, injusta, pecaminosa que você age? No que se baseia isso? Será que é porque a palavra de Deus e o próprio Deus estão sendo desconsiderados na sua vida? Será que é porque você tenta viver a sua vida do seu jeito, na sua força, na sua vontade, como você quer, e está deixando a palavra de Deus de lado? Se você não conhece a Deus e assim não participa, da nova aliança pela fé em Jesus Cristo e na salvação que Ele realizou em sua morte e ressurreição, qual é a base para a sua indignação? Contra o mal que acontece, as injustiças que acontecem, o hotel, contra o seu pecado, qual é a base para isso? Será que é a crença compartilhada? Já ouviu falar sobre isso? Crença compartilhada? Nathan Wilson, no seu livro Notas da Xícara Maluca, ele diz que os astecas, eles tinham a crença compartilhada de que era certo arrancar o coração de suas vítimas ainda vivas se quisesse que o sol continuasse a nascer. É essa crença que você compartilha? Todo mundo faz. Não dá nada. Não dá nada os namorados terem relacionamento antes do casamento. Todo mundo faz isso, até dentro da igreja. O que importa é a sua felicidade. O casamento está ruim? Não dá nada, separa. Busca a tua felicidade. Dízimo? Não, o Novo Testamento não fala sobre isso, não. Eu ouvi no pastor falar isso. Essas são crenças compartilhadas. Ou a sua crença se baseia no conhecimento de Deus, no que Ele pede de você, uma vida de santificação, de devoção a Ele, de piedade, de temor a Deus. Somente o Deus Criador e Soberano determina o que é certo e o que é errado. Somente Ele diz o que é certo e errado, e nós temos a sua palavra para nos orientar. Você quer conhecer um padrão absoluto e estar do lado certo desse padrão? Você precisa conhecer a Deus pela fé em Jesus. Creia nele, se você ainda não crê em Jesus como seu Salvador. Se arrependa dos seus pecados, da sua maneira vazia de viver, da sua maneira egoísta de viver, da sua maneira gananciosa de viver muitas vezes, e se submeta ao Senhor. Você conseguiu perceber o segredo do sucesso de Neemias até aqui? Desde o capítulo 1 até hoje, você conseguiu identificar qual era o segredo do sucesso na vida de Neemias? Ele tinha intimidade com Deus. Era uma pessoa que buscava o Senhor. Ele orava ao Senhor constantemente. Você vai ver isso no livro de Neemias, várias orações dele. Ele sempre orava. Ele era íntimo de Deus. Ele se debruçava, ele se colocava diante do Senhor, mesmo estando longe do povo de Deus, no primeiro capítulo, como nos mostra isso. Mas ele tinha essa intimidade. E as prioridades dele estavam no lugar certo. Mas, além disso, ele tinha um excelente e coerente exemplo de vida, e nós vamos ver agora versículos 14 a 19. E aí vem a surpresa para nós. Neemias 5:14. Também, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos,
Nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador, mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo. Você prestou atenção no texto? Neemias, ele tinha um direito de receber pelo cargo que ele tinha, de governador, dado pelo imperador, pelo rei Artaxerxes. E já havia uma prática estabelecida disso. Os governadores antes dele faziam isso. Mas ele abriu mão desse direito e viveu por seus próprios meios. Fazendo isso, então, ele quebrou esse paradigma que muitos gostariam de manter. Mas não só isso. Ele usou os recursos que Deus tinha dado para ele para ajudar outros e influenciou aqueles mais próximos a ele a fazer o mesmo. Irmãos e irmãs, isso deveria ser o padrão para nós também. Nosso padrão é Jesus Cristo, que disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. E Jesus foi além, ele deu a sua vida para nos resgatar de uma vida vazia, inútil, egoísta, gananciosa. Será que alguém forçou Neemias a quebrar esse padrão de receber benefícios? Será que alguém forçou ele a isso? Reparou no final do versículo 15, a ênfase que eu dei? Ele fez isso porque ele tinha o temor de Deus no seu coração. Neemias, ele conhece algo melhor do que o dinheiro e a comida. É o amor pelas pessoas e a fé em Deus. Eles passavam por um momento difícil e Neemias não queria ser mais um peso para aquele povo já sofrido. Pelo contrário, ele se envolve no trabalho e motiva outros a fazer o mesmo. Para Neemias, então, melhor do que ter privilégios era o bem que viria ao povo à medida que o reino de Deus avançasse através da obra que eles estavam fazendo. Neemias visava a glória de Deus e que o povo de Deus agisse como servos do único Deus verdadeiro em quem deviam confiar. Agora, lembra que eu comecei o sermão perguntando se você gostaria de ser rico ou muito rico? Você pensou bem se você quer ser rico ou não? Você pode responder hoje essa pergunta. Você percebeu no texto uma coisa? Desse texto finalzinho aqui? A NAA ela não trouxe muito essa ênfase. Eu gostei mais das outras traduções. Peguei a NVI, peguei a NVT, a Almeida 21. E eu vou ler aqui na NVI. Olha bem, eu vou ler de novo para vocês, versículo 17. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-me. Todos os dias eram preparadas à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar disso tudo, jamais exigia comida designada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Aqui ficou mais claro. Quem bancava essas refeições? O próprio Neemias. Ele falou, à minha custa era preparado um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, ou frangos, né? E a cada 10 dias, uma grande quantidade de vinhos. Lembra que quando Neemias, no capítulo 1 nós estudamos, ele tinha um alto cargo no Império Persa. Mas ele conhecia Deus, ele fazia parte do povo de Deus. E Deus abençoou a vida desse homem, assim como de muitos outros servos de Deus também. Por isso, Deus usou esse homem, pois Deus conhecia o coração dele, alguém que não era amante do dinheiro, amante das riquezas que tinha, mas era amante do Senhor, amante do povo de Deus.
Ele não se apegava ao dinheiro, nem a este mundo, mas em fazer a vontade de Deus. Ele não usou o dinheiro que ganhou como oficial do Império Persa para viajar mundo afora, para comprar fazendas, campos, casas de campo, de praia, para ter carros, para fazer investimentos em bolsas de valores. Não estou dizendo que está errado isso. Não entenda que eu estou acusando alguém de ter isso, né? Se você tem casas, carros, aplicações, não está errado isso. O errado vai estar se você amar estas coisas mais do que a Deus. Se você perder isso tudo, como ficará o seu coração? Se você tem isso tudo e você perder tudo isso, você vai entrar em desespero? Aí vai revelar se você ama a Deus realmente. Então, se Neemias tivesse feito tudo isso que eu falei aqui, ele não estaria pecando se ele amasse a Deus. Mas ele fez o quê? Ele foi até Jerusalém e bancou isso tudo. Mais uma vez, atente bem para o que é importante. Neemias não amava o dinheiro mais do que a Deus. Por isso ele serviu ao povo de Deus, doando de si mesmo e dos seus bens em favor do povo de Deus e do reino de Deus, pois ele visava algo eterno e duradouro, algo que não é perecível, como Pedro fala na sua primeira carta, como o ouro e a prata. Pedro fala que isso é perecível. Neemias visava algo duradouro, algo eterno. Neemias não se sentia culpado por ter recursos e usá-los para beneficiar outros, sem exigir a parte que cabia a ele como governador. Provavelmente havia outras maneiras de alimentar as pessoas, mas Neemias não se importava e nem se orgulhava de compartilhar a abundância que Deus lhe concedera. Se reconhecermos que Deus fez tanto os pobres como os ricos, veremos a riqueza e tudo o que ela permite como bênçãos de Deus, e não um pecado pelo qual nos devemos sentir culpados. Você se sentiria culpado por ter bons pais? Se não, então eu sugiro que você ame e sirva a Deus e não ao dinheiro. Se você administra seu dinheiro como uma bênção de Deus e o usa para promover o Evangelho por meio da igreja, você não deve se sentir culpado pelas bênçãos que Deus tem te dado, financeiras, por exemplo. Neemias é um homem que confia no Senhor e um homem de oração. E novamente nós vemos ele orando. Mas eu coloquei aqui, eu fiz até as contas, eu fui fazer as contas para ver, antes de continuar aqui. Nos nossos dias hoje, se fosse hoje, um boi custa na faixa de R$6.000, mais ou menos isso. Um boi por dia. Que ele tenha feito isso durante os 52 dias da construção dos muros, é muito dinheiro. As ovelhas, 6 ovelhas daria mais ou menos uns R$1.800. Então só aí já foi quase um pouco mais de R$7.000. Mais os frangos todos, que eu nem fui atrás de quanto custou o frango, né? E nem sei quantos frangos tinham aqui, mas eram muitos. Então, imagina, uns 10.000 por dia ele gastava. Ele não era uma pessoa que não tinha recursos, mas ele também não ficou preso em fazer o que ele fez, porque ele amava a Deus. E ele deve ter estudado, né, educação financeira com o pastor Ari ali. Terminando o texto, Neemias orou, e aqui é a 4ª vez que nós vemos Neemias orando. Por que será que Neemias pede para que Deus se lembre para o seu bem do que ele fez? Será que ele está esperando uma recompensa? Eu fiz isso, Deus lembra, e mostra, né, me dá um retorno aí disso aqui, tudo que eu fiz. A verdade, queridos, é que Neemias tinha em vista aquela grande contabilidade divina, que nós muitas vezes não olhamos. Nós ficamos presos na nossa contabilidade aqui, e não pensamos na contabilidade eterna, que é o que tem valor. Neemias ele tem em vista essa contabilidade, quando prazeres de tirar o fôlego e alegrias que enchem o coração serão conhecidos por aqueles que vivem para Deus e não para si mesmos. Aqui nós vemos a fonte do altruísmo de Neemias. Neemias quer servir a Deus, quer servir o povo de Deus, porque acredita que viver pela fé é mais importante do que viver pela vista, pelo que ele pode ver. Queridos, concluindo, se você ama o dinheiro e confia nele, você deve se arrepender desse pecado e confiar em Cristo e não no seu dinheiro.
Se você não ama Deus e nem o povo de Deus, se você não usa o seu dinheiro para promover a causa do Evangelho por meio da igreja, você deve se arrepender do seu egoísmo e de sua vida vazia e confiar em Jesus. Desculpe, mas é vida vazia se você vive somente para este mundo. Se Deus é o seu Deus, não as riquezas, se você age sabiamente usando o que Deus soberanamente lhe deu, promovendo o Evangelho, experimentando as bênçãos de Deus, então não deixe que sentimento de culpa venha sobre você por desfrutar as bênçãos que Deus tem te dado. Existem todos os tipos de disparidades nesse mundo, mas o Evangelho, ele nivela todas elas. Será que o Filipão se sente culpado por ser alto? Né? Está em cima de todo mundo ali, enxerga todos de cima. Pessoas que confiam em Cristo e são altas não se sentem culpadas por isso, né, Filipão? Está comigo. Pessoas que confiam em Cristo e têm ótimos casamentos devem se sentir culpadas por ter um cônjuge fiel e crente? Será que quem é casado aqui e o casamento é bom, honra a Deus, são fiéis ao Senhor, se a gente se sente envergonhado por isso? Então, aqueles que confiam em Cristo e a quem Deus enriqueceu não devem se sentir culpados porque Deus não enriqueceu outras pessoas. Deus é Deus. Ele é o soberano. Ele faz o que Ele quer. Daremos contas a Ele pela maneira como nós administramos o que Ele nos deu. Nossa vida, nossos bens, nossa família. Recusar-se a desfrutar da maneira como Ele abençoou nossas contas bancárias é o mesmo que recusar-se a desfrutar a bênção de um pôr do sol, de um cônjuge, de uma flor, de uma floresta. Se Deus tem sido generoso com você, adore a Ele e seja generosamente grato, como Ele foi com você, ao entregar o seu Filho para morrer no seu lugar por causa dos seus pecados e te dar uma vida que você pode desfrutar já, dessa alegria que na eternidade será indescritível, prazeres indescritíveis, alegrias eternas, na presença daquele que nos resgatou de uma vida vazia, de uma vida morta, da nossa morte no pecado, para a vida real que nós temos nele. Não ame o dinheiro, não ame a Deus, use bem o seu dinheiro, use bem, promovendo o reino de Deus, a justiça, sendo generoso, sendo alguém que compartilha com outros também aquilo que Deus tem dado a você. Vamos orar? Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por sermos confrontados mais uma vez por ela. Continua, Deus, essa boa obra trabalhando nos nossos corações, quebrando, Deus, aqueles corações orgulhosos, arrogantes, egoístas, aqueles sentimentos, Deus, que muitas vezes temos de que nós temos o que temos porque nós fizemos ou fomos capazes de alguma coisa. Nos mostra que tudo vem do Senhor e é para o Senhor que nós vivemos. É para o Senhor que nós devemos viver. Nos ensina, Deus, a Te amar cada vez mais e cada vez menos ao dinheiro, a este mundo, e desejar cada vez mais o Teu reino e a Tua justiça. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.